Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj, boa tarde aos deputados aqui presentes. Em primeiro lugar, obviamente, cabe registrar como estão puxando essa campanha eleitoral para a lama, deixando de ser um debate de ideias, de projetos, e virando um debate de baixarias, acusações e ataques, que eu, como não estou disputando a eleição, não vou ficar entrando toda hora nesse jogo sujo de ficar produzindo cenas para a internet. Hoje, o que me traz à tribuna é debater mais uma vez a educação do Estado do Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, o governo Cláudio Castro está negando o direito a um mínimo de educação de qualidade para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e adultos que frequentam as escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. No ano 2022, quando eu presidi a Comissão de Educação dessa casa, fiz um pedido de informações, realizei uma audiência pública e, com base em dados oficiais do Estado do Rio de Janeiro, denunciei ao Ministério Público a carência de 7.000 professores na rede estadual, que levava com que cerca de 17.000 turmas das escolas estaduais ficassem com alguma carência de professor. Essa denúncia que a gente fez deu origem a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. Como desdobramento dessa ação civil pública, foi firmado um termo de ajuste de conduta entre o governo do Estado, assinado pelo próprio governador Cláudio Castro, e o Ministério Público, onde o governo Cláudio Castro se comprometia em convocar imediatamente 2.000 professores concursados dos concursos 2013 e 2014, andar com o processo de migração e ampliação da carga horária dos professores da rede estadual de 18 para 30 horas e realizar um novo concurso público. Esse TAC ele foi assinado em agosto do ano passado. E o prazo para realizar um novo concurso era de se iniciar em 90 dias. Já passou mais de um ano. E até agora, o que a gente vê? A gente vê que 80% das nossas escolas continuam com falta de professores. A gente vê que o processo de convocação, o governador parou antes de 2.000 professores tomarem posse, e agora vai a conta-gota, e a gente continua com uma carência de mais de 6.000 professores na rede. O governador Cláudio Castro, em quase 2 anos corridos, deixou 80% das nossas escolas com alguma falta de professor. O governador Cláudio Castro convoque mais professores do concurso 2013 e 2014, concurso que continua em aberto, concurso que continua com uma lista de professores aprovados. Agora, não deixe as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens e adultos, os nossos estudantes, sem aula, como continua acontecendo. Quando começou o processo de imigração, a gente avisou a Secretaria de Educação que as exigências colocadas para as escolas estavam muito burocráticas. Não fazia sentido o professor ter que rodar várias escolas ou pedir numa secretaria uma declaração de quantas horas extras ele fez, que era um critério de classificação, se a própria Secretaria de Educação era quem tinha acesso a essas informações da melhor forma no sistema. Nós não fomos ouvidos. Encaminhamos vários ofícios, pedindo para aumentar o número de vagas para a migração e pedindo para desburocratizar o processo. Qual é o resultado até agora? Até agora, foram classificados pouco mais de 2.500 professores. E mais de 600 professores foram desclassificados por erro nas declarações. Por que aconteceram esses erros? Porque as secretarias escolares não têm acesso ao mesmo sistema que a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem acesso ao SINS-RH, onde tem toda a vida funcional do professor. Agora, as secretarias escolares têm acesso ao Conexão, onde ele acessa cada mês uma informação do professor. Então, para preencher
uma informação de um professor por 10 anos, um secretário tem que acessar 120 meses para fazer essa declaração. Evidentemente, produzir milhares e milhares de declarações dessa forma era impossível. Evidentemente, a SEDUC induziu um processo de erro em massa nas declarações que foram realizadas sobre os professores. Até agora, quase 25% do total dos professores avaliados estão sendo desclassificados por erro da própria Secretaria de Educação, por erro do governo Cláudio Castro. Então, o que era para ser uma melhoria na carreira dos professores, está virando uma bomba, está virando um problema, que vai terminar judicializado, vai terminar virando um grande problema. Então, eu cobro da Secretaria de Educação, reclassifique os professores que estão sendo desclassificados por erro na prestação de informações da própria Secretaria de Estado de Educação. Convoque os concursados de 2013 e 2014, mas não deixe as nossas crianças sem aula. Eu não gosto de métodos de avaliação como o IDEB, mas saiu o resultado do IDEB e o Rio de Janeiro voltou para o penúltimo lugar. É o estado que mais caiu na avaliação. Mesmo não concordando com essa avaliação, é óbvio que ela quer dizer alguma coisa. Ela quer dizer que os nossos estudantes não têm como aprender se não tem sequer professor em sala de aula. Se na Zona Norte e na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, quase 40% dos nossos estudantes adolescentes estão sendo obrigados a estudar à noite porque falta escola. E o governador Cláudio Castro não entrega uma nova escola. É um governo incompetente, mas, acima de tudo, é um governo inimigo da educação. É um governo que não está investindo na educação o dinheiro de royalties e participações especiais do petróleo, vinculados ao pré-sal, como deveria estar destinando. Por ano, são mais de 2 bilhões de reais que o governo Cláudio Castro está desviando da educação. E isso seria suficiente para pagar o piso da educação. Isso seria suficiente para garantir dignidade para os nossos profissionais de educação. Mas o governo Cláudio Castro não faz isso. Pelo contrário, faz compras duvidosas. Agora, comprou kits educacionais, custando 160 milhões de reais, para entregar nas escolas em outubro, com o ano letivo acabando, para o aluno pegar esse caderno, levar para casa e não poder usar sequer no ano que vem. É um governo de esquema, é um governo incompetente, é um governo que não consegue resolver os problemas da educação. Mas eu quero repetir para esse governo: convoque os concursados, aumente as vagas da migração e reclassifique aqueles que estão sendo desclassificados por erros da própria secretaria. E aí, realize um novo concurso público. Além disso, deixe de ser perverso com os estudantes com deficiência e contrate professores de apoio. Porque a Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro não tem um professor de apoio pedagógico à inclusão educacional nas salas de aula. Só tem os núcleos, fazendo com que a assistência seja insuficiente para os nossos estudantes. Tem uma política, inclusive, estruturante, o governador. Deixa de ser covarde e perverso com os nossos alunos com deficiência. E, para isso, também faça concurso público para os professores de apoio especializado. Chega de balbúrdia na educação. Chega de um governo que está de costas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos estudantes.